Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 2, Parte 14, Capítulo 300. Domínio do gelo tinha usos limitados, principalmente aumentando a evasão de Mamoswine em grande grau. Reconhecendo essa limitação, Axel decidiu melhorar o movimento adicionando Dança da Chuva a ele. Embora Dança da Chuva não aumentasse diretamente o poder dos movimentos do tipo gelo, ele aumentava o poder dos movimentos do tipo água e quando combinado com granizo aumentava ainda mais a evasão de Mamoswine. Ao usar o movimento, Mamoswine podia se esconder efetivamente, especialmente com a ajuda de granizo. Embora o efeito dos ataques do tipo gelo tenha aumentado um pouco, não foi uma melhoria substancial. Axel agora precisava considerar um novo movimento para Mamoswine. Ao contrário de antes, Axel acreditava que o novo movimento deveria estar relacionado ao tipo de solo. Ele notou que os movimentos do tipo solo de Mamoswine melhoraram junto com sua evolução, apesar de seu núcleo ainda ser do tipo gelo. Axel levantou a hipótese de que o movimento do tipo solo aumentaria a defesa de Mamoswine devido à sua natureza volumosa e pele forte, capaz de absorver golpes. Axel começou a contemplar personagens de anime poderosos com poderes do tipo terra, e um nome imediatamente veio à mente: Gaara da Areia, um personagem de Naruto conhecido por suas formidáveis habilidades baseadas em areia. Axel pensou que se pudesse treinar Mamoswine para possuir uma defesa similar à de Gaara, seria incrivelmente benéfico. Para começar, ele ensinou a Mamoswine ataque de areia e campo de lama. Ao aprender ataque de areia, Mamoswine ganharia melhor controle sobre a areia. Campo de lama, por outro lado, forneceria proteção contra ataques do tipo elétrico ao cobrir Mamoswine com lama, que consistia em uma mistura de areia e água. Depois que Mamoswine se tornasse proficiente nesses movimentos, Axel planejou progredir para a próxima fase do treinamento. Felizmente, não demorou muito para Mamoswine aprender esses dois movimentos básicos. Axel instruiu Mamoswine a focar somente nesses movimentos até atingir o nível 30. Após 5 dias de treinamento repetido, ambos os movimentos atingiram o nível 30, o que provou ser relativamente fácil. Axel decidiu prosseguir com o próximo passo no treinamento de Mamoswine. Mamoswine agora use campo de lama, mas em vez de lama, crie uma camada de areia que cubra todo o seu corpo. Ela deve se misturar perfeitamente, parecendo uma extensão da sua pele. O oponente não deve conseguir distingui-la. Esta provou ser a parte mais desafiadora. A camada de areia precisava ser tão impecável que seria imperceptível durante as batalhas, efetivamente se tornando uma habilidade passiva. Mamoswine tentou executar as instruções de Axel. 1 hora se passou. Então 2, 3 horas se passaram. E mesmo depois de 5 horas, não houve progresso. Mamoswine parecia incapaz de entender o conceito, mas Axel sabia melhor. Com a ajuda do sistema, ele podia ver que Mamoswine estava se esforçando. Mamoswine está tentando aprender um novo movimento. 74% aprenderam. Quando ambos os movimentos atingiram o nível 30, a porcentagem de aprendizado para o novo movimento disparou. Axel percebeu que nesse ritmo, Mamoswine provavelmente aprenderia o movimento no dia seguinte, o que lhe trouxe grande satisfação por ter um novo Pokémon Pseudo-Rei em seu time. Como esperado, o dia seguinte chegou, e Mamoswine continuou tentando se cobrir com areia. Embora tivesse alcançado a habilidade de fazer isso desde que aprendeu ataque de areia e campo de lama até o nível 30, ele ainda não conseguia replicar a técnica de Gaara. Axel observou Mamoswine coberto por um brilho fraco de areia, mas precisava tornar esse brilho invisível. A porcentagem de aprendizado não havia ultrapassado 80% desde o dia anterior, indicando que o movimento era mais desafiador de aprender do que o previsto. Axel instruiu Mamoswine a levar seu tempo e relaxar enquanto tentava dominar o movimento. Depois de mais algumas horas, Mamoswine cobriu-se com sucesso com areia endurecida, ajustando perfeitamente sua cor e aderindo ao seu corpo. Axel teve que inspecioná-lo de perto para discernir que estava envolto em areia dura. Mamoswine aprendeu um novo movimento. Diga o nome do novo movimento. Axel não conseguia se lembrar do nome exato do movimento de Gaara, e ele nem tinha certeza se tinha um nome oficial. Chamar de defesa absoluta não seria preciso. Embora o movimento não fosse tão potente quanto o de Gaara, ainda era formidável. Axel desejava que fosse um movimento passivo semelhante ao Resolução de Beedrill, mas acabou sendo um movimento ativo que poderia ser mantido por um longo período. Um movimento suficientemente poderoso ainda poderia quebrá-lo, causando danos a Mamoswine. No final, Axel decidiu nomear o movimento de Armadura de Areia. Mamoswine cumpriu as condições para subir de nível. Mamoswine está subindo de classificação. Uma mistura de luz marrom e azul começou a emanar, envolvendo Mamoswine. A, B e K estavam presentes para testemunhar o aumento de nível de Mamoswine. Cara, isso é trapaça. Como seus Pokémon podem evoluir e subir de nível tão rápido? B resmungou, sentindo que Axel tinha uma vantagem injusta. Embora Axel realmente trabalhasse mais duro do que eles, sua confiança no sistema sempre o colocava à frente. Após 10 minutos de intenso brilho e radiância, Mamoswine finalmente subiu de nível, sua cabeça cheia de perplexidade. A pressa residual de sua subida de nível ainda permanecia em seus olhos. Os Pokémon de Axel estavam prontos para ajudar se necessário, mas Mamoswine demonstrou uma compostura notável. Com Alakazam, Shedinja, Gogoat e agora Mamoswine, a equipe de Axel estava ficando mais forte. Capítulo 301. Axel havia antecipado que Beedrill ou Nidorino seriam os próximos a subir de nível, mas para sua surpresa, Mamoswine surgiu como campeão.
Sua evolução havia ajudado muito seu desempenho em batalha. Enquanto Nidorino estava focado em subir de nível o movimento Poção Venenosa para 40, e Beedrill visava atingir o estágio 3 de seu movimento passivo. Resolução para ascender ao posto de Pseudo-Rei, Axel achou as condições para melhorar Poção Venenosa bastante complexas. Ele desejava que todos os movimentos de veneno possuíssem o efeito de Poção Venenosa, e embora Nidorino pudesse agora usar um movimento de veneno e Poção Venenosa, simultaneamente eles não podiam ser combinados ainda. No entanto, Axel sentiu que eles estavam prestes a atingir esse feito. Resolução provou ser o movimento mais desafiador para melhorar. Ele se manteve como o movimento mais forte entre os Pokémon de Axel, sempre ativado como uma habilidade passiva, e ofereceu inúmeros benefícios. No entanto, melhorar sua potência provou ser uma tarefa assustadora, como Axel estava vivenciando atualmente. No entanto, Axel permaneceu otimista, sentindo que ambos os Pokémon estavam perto de dominar seus movimentos e iriam subir de nível no devido tempo. Axel voltou sua atenção para Mamoswine e examinou suas estatísticas. Nome do Pokémon: Mamoswine. Idade: 3 anos. Classificação: Pseudo-Rei. Habilidade: Manto de Neve, 100%. Habilidade oculta: Gordura espessa, 96%. Potencial: Preto. Saúde: 4.800 Ataque: F. Agilidade: F. Defesa: F. Ataque especial: F. Defesa especial: F. Núcleo de gelo, masterizado. Poder oculto: Aço, 50%. Poder antigo, 10%. Embora não houvesse muitas mudanças em comparação a antes, Axel ficou surpreso com o progresso feito. A habilidade de Mamoswine havia atingido 100% de maestria, e sua habilidade oculta havia atingido os 90%. Alguns de seus movimentos também haviam subido de nível, e seu poder antigo havia aumentado para 10%. Embora Axel não tivesse certeza de seu efeito exato, ele estava satisfeito com o progresso. Hoje, todos os membros da família Venu se reuniram na entrada da floresta. Isso marcou o dia em que um membro escolhido se aventuraria além das profundezas inexploradas da floresta. O grupo consistia em 10 membros, incluindo 5 membros de elite, 4 anciões e sua líder, Angela. Todos os anciãos, exceto Mark, foram escolhidos para esta missão. Mark não tinha um Pokémon classificado como rei, mas suas capacidades excepcionais de pesquisa justificavam seu papel como ancião. Angela tomou essa decisão de acordo. Membros da família Venu, hoje é um dia importante para nós. Esta floresta tem sido parte integrante da nossa história, mas, infelizmente, não exploramos completamente suas profundezas. Muitos dos nossos predecessores tentaram esta jornada perigosa e nunca retornaram. No entanto, estamos determinados a mudar isso. No passado, eles não tinham a mim e meu Venusauro campeão ao lado deles. Eu escolhi a dedo membros capazes de nossa família, junto com 4 anciãos estimados, para apoiar nossa expedição. A missão deve durar cerca de um mês, durante o qual exploraremos a área da melhor forma possível. Axel compreendeu a essência do discurso de Angela, apesar de sua extensão. Ele observou a excitação brilhando nos olhos dos membros da família Venu, lembrando uma cena de um conto viking onde os líderes partem para explorar territórios desconhecidos. No entanto, alguns membros sentiram uma sensação de tristeza quando seus entes queridos embarcaram nessa missão arriscada. Eles entenderam que, apesar de terem um Pokémon campeão, o sucesso não era garantido. Após o longo discurso de Angela, despedidas chorosas e abraços calorosos foram trocados, e a equipe de 10 embarcou em sua missão. O dia inteiro pareceu sombrio para Axel. Embora a excitação persistisse, as chances de sucesso da missão pareciam sombrias. Axel não conseguia entender por que Angela havia decidido dar esse passo arriscado. O talento de Axel começou a dar frutos. Beedrill subiu para Elemental. A Sandslash alcançou Elemental. B e Pidgeot atingiu o nível Elemental. K, os Pokémon de outros membros também evoluíram e subiram de nível. Além disso, um vínculo profundo se formou entre K e Golbat. Desde que foi liberado de sua Pokébola, Golbat passou a confiar mais em K. Eles passaram bastante tempo juntos conversando e treinando. Os próprios Pokémon de Axel ficaram consideravelmente mais fortes. Absol e Tauro subiram para o nível raro. R agora, com exceção de Pidgeotto e Venusauro, todos os Pokémon de Axel estavam pelo menos no nível raro. Isso marcou um marco significativo para um treinador que havia começado sua jornada há apenas um ano. Axel não havia utilizado a condição de aumento de nível para eles. Eles haviam se desenvolvido notavelmente bem. Suas estatísticas eram todas de nível S, e sua maestria de movimentos havia atingido níveis satisfatórios. Axel examinou as estatísticas de Taurus e Absol. Nome do Pokémon: Taurus. Idade: 5 meses. Habilidade: Intimidar, 47%. Habilidade oculta: Força absoluta, 39%. Potencial: Preto, monstruoso. Saúde: 1.800 Ataque: F. Agilidade, F. Defesa, F. Ataque especial, F. Defesa especial. F. Poder oculto, elétrico, 6%. Axel notou um número limitado de movimentos no repertório de Taurus em comparação com os outros. No entanto, o treinamento focado nesses movimentos selecionados resultou em um desenvolvimento impressionante, particularmente com Multiplicar, atingindo o nível 40. O domínio de sua habilidade e habilidade oculta também havia melhorado, o que era um bom presságio para Axel. Durante esse período, Taurus até aprendeu um novo movimento chamado Touro Bravo, semelhante à Atrocidade e Espancar, mas com maior poder de penetração, capaz de perfurar defesas fortes.
Capítulo 302. Axel não tinha certeza do que faria com esses 3 novos movimentos, mas decidiu pensar um pouco no futuro. Ele também havia aprendido 2 novos movimentos após subir de nível, Hiper-Raio e Multisoco. Havia uma chance rara de um Pokémon aprender um novo movimento durante a evolução ou subindo de nível, então Axel estava feliz por ter adquirido 2 novos movimentos. Ele então examinou as estatísticas de Absol. Nome do Pokémon: Absol. Idade: 8 meses. Classificação do Pokémon: Incomum. Habilidade: Super Sorte, 45%. Habilidade oculta, justificada, 37%. Potencial: preto, monstruoso, saúde, 1400 ataque, F agilidade, F defesa, F ataque especial, F defesa especial. F poder oculto, rocha 6%. A maioria de seus movimentos tinha subido de nível bem, embora nenhum deles tivesse alcançado o nível 39 como Taurus. Absol teve que se concentrar em uma variedade de movimentos diferente de Taurus. Ele também tinha treinado sua habilidade e habilidade oculta, que estavam em uma boa faixa de maestria para sua classificação. A família Venu ficou encantada com o progresso de seus Pokémon. K ficou especialmente emocionado, pois era seu primeiro Pokémon de classificação elemental. Adquirir um Pokémon de classificação elemental era uma conquista significativa para cada treinador. Depois de 5 dias, Beedrill finalmente atualizou seu movimento, resolução para o estágio 3. Axel pensou que seria uma atualização normal com melhorias em seu corpo e estatísticas de movimento. No entanto, ele não poderia estar mais errado. Assim que ele atualizou seu movimento para o estágio 3, uma série de notificações apareceu, e ele também começou a subir de nível. Axel deu pó prateado para Beedrill para ajudar em sua classificação. O processo de classificação levou 10 minutos, e o lindo brilho verde claro encheu a sala. A, B e K já estavam entorpecidos de testemunhar o progresso do Pokémon de Axel. Para eles, nada era impossível para Axel e seu Pokémon. Lentamente, o brilho começou a desaparecer. Não houve muitas mudanças na aparência física de Beedrill, exceto por uma redução de 1 pé na altura. No entanto, ele parecia afiado e mortal. Não se podia mais considerá-lo um simples Pokémon do tipo inseto. Ele emanava uma aura de uma fera mortal, pronta para atacar e matar a qualquer momento. Beedrill havia ganhado controle sobre sua onda de emoções. Ele zumbia de felicidade. Sendo um Pokémon do tipo inseto, ele nunca imaginou que um dia se tornaria um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Axel também nunca havia previsto treinar um Veedle a tal ponto. Ele então examinou suas estatísticas e ficou muito surpreso. Nome do Pokémon: Beedrill. Idade: 1 ano. Classificação do Pokémon: Pseudo-Rei. Habilidade: Enxame 100%. Habilidade oculta: Franco atirador 92%. Potencial: Roxo saúde, 3000 ataque, F agilidade, F defesa, F ataque especial, F defesa especial, F núcleo, inseto, masterizado. Poder oculto, psíquico 45%, houve mudanças significativas nas estatísticas de Beedrill. Primeiro, sua habilidade e habilidade oculta aumentaram em maestria, saltando de 60% para 100% e 92% respectivamente. Agora ele se tornou o terceiro Pokémon, depois de Shedinja e Mamosvine, a ter uma habilidade com maestria de 100%. Axel podia sentir que suas estatísticas tinham se tornado muito mais fortes do que antes. Sua saúde estava agora em 3000, que era a segunda mais alta depois de Mamosvine. Além disso, a maioria de seus movimentos tinha subido para 39, com tiro de seda, atingindo o nível 40 automaticamente após subir de nível. Axel nem sabia que um movimento poderia atingir o nível 40 automaticamente após subir de nível. Ele sentou-se para reunir suas emoções. Axel havia treinado Beedrill em resolução por capricho, apenas como um experimento. No entanto, os resultados subsequentes do movimento foram surpreendentes. Resolução ficou mais forte e melhor a cada estágio. Estágio 1. As estatísticas de Beedrill aumentaram significativamente. Estágio 2. As estatísticas de Beedrill melhoraram e seus movimentos subiram de nível. Estágio 3. As estatísticas de Beedrill aumentaram ainda mais, seus movimentos subiram de nível e suas habilidades e habilidades ocultas melhoraram. O que aconteceria quando ele alcançasse o estágio 4 ou mesmo o estágio 8? Axel não sabia, mas ele tinha recebido uma dica sobre como melhorar o movimento. Embora fosse desafiador para Beedrill melhorar o movimento e atualizar seu estágio, se Axel pudesse prever os efeitos do movimento melhorado, isso beneficiaria muito Beedrill. 3 de seus movimentos estavam agora no nível 40. Após atingir o nível 40, Beedrill podia usar Mente Calma 5 vezes em rápida sucessão. O nível 40 Minimize não teria efeitos adversos após o fim do movimento. No entanto, Axel não tinha certeza sobre o upgrade que Tiro de Seda havia recebido. Ele estava animado para testemunhar os efeitos, então ele comandou Beedrill, use Tiro de Seda. Beedrill executou o movimento, mas era totalmente diferente de antes. Ao contrário de antes, agora parecia uma corda branca grossa capaz de estrangular alguém até a morte. Durante sua prática começou como uma teia de aranha com uma natureza pegajosa. O movimento mostrou grande progresso, engrossando gradualmente, mas não podia mais ser chamado de uma simples corda. Capítulo 303. Uau! Isso é mesmo um tiro de seda, agora! Exclamou A, sentindo uma ponta de ciúmes ao saber que seu Beedrill não conseguiria realizar tal feito. Axel e os outros se reuniram para inspecionar o movimento transformado. Era incrivelmente pegajoso, e até B, incapaz de resistir à curiosidade, acidentalmente o tocou e se viu incapaz de soltar a mão. A visão de B entrando em pânico em uma situação pegajosa trouxe alguma diversão aos espectadores. Eventualmente Charizard chegou e usou uma versão suave de lança-chamas para dissolver o resíduo pegajoso e libertar B. Axel descobriu que o tiro de seda, aprimorado agora possuía capacidades de ligação, viscosidade aprimorada e até
mesmo alguma resistência ao fogo. Essa melhoria significativa intrigou Axel, levando-o a estudar resolução com muito mais detalhes daqui para frente. O movimento continha inúmeras possibilidades, tanto para Axel quanto para Beedrill. Pidgeotto estava tendo um dia bastante desafiador. A máquina de limpeza acabou sendo uma farsa, deixando-o desapontado e se sentindo traído. Ele relutantemente aceitou que agora teria que confiar nas habilidades de limpeza de Axel para arrumar suas penas. Inicialmente cético, Pidgeotto ficou agradavelmente surpreso com o trabalho meticuloso que Axel fez, aprovando-o como um digno zelador de penas. Percebeu que o havia julgado mal e agora se arrependia de ter desperdiçado a recompensa que havia planejado inicialmente oferecer. No entanto, a frustração de Pidgeotto cresceu, pois Axel não lhe havia ensinado nenhum movimento novo. Axel havia estabelecido uma condição de que Pidgeotto primeiro deveria aprender a usar golpe aéreo em conjunto com cauda de vento, antes de considerar treinamento adicional. Pidgeotto encarou isso como um desafio, reconhecendo que dominar esses movimentos o tornaria mais forte. Ele buscou orientação de companheiros de equipe seniores como Shedinja e Alakazam, que forneceram conselhos valiosos. Lentamente, Pidgeotto começou a perceber seu próprio egocentrismo e começou a se aquecer com os membros de sua equipe. Ele entendeu que havia mais em seu crescimento do que focar somente em si mesmo. Enquanto continuava a treinar golpe aéreo e cauda de vento, Pidgeotto treinava secretamente à noite também, trabalhando diligentemente em direção ao seu objetivo. Meses de treinamento implacável finalmente valeram a pena quando Jim, o vento de cauda de Pidgeotto subiu para 40. Naquela noite, Pidgeotto sentiu uma nova habilidade de manipular cauda de vento e ansiosamente procurou testar suas capacidades novamente. O treinamento noturno era um momento especial reservado para alguns Pokémon selecionados de Axel, incluindo Shedinja, Gogoat e agora Pidgeotto. Início do ponto de vista do Pokémon? Chefe, acho que agora consigo, disse Pidgeotto a Shedinja, que ainda era considerado o líder do grupo de treinamento noturno. Garoto, já é muito tarde. Você conhece as regras. Devemos descansar agora, respondeu Shedinja. Shedinja foi o primeiro a participar das sessões de treinamento noturno, buscando melhorar suas habilidades quando ainda era o Pokémon mais fraco da equipe de Axel. No entanto, logo percebeu que treinar tanto de dia quanto de noite diminuía os resultados e apresentava riscos de exaustão. Consequentemente, Shedinja estabeleceu regras, permitindo o máximo de 3 horas de treinamento noturno para a equipe, com Pidgeotto sendo limitado a 2 horas devido ao seu menor poder. Chefe, só mais uma vez. Vou te mostrar que eu consigo. Pidgeotto exclamou animadamente. Pidgeotto possuía uma natureza travessa e vivaz. Deixe o garoto tentar mais uma vez, Gogoat interrompeu. Relutantemente, Shedinja concordou, concedendo a Pidgeotto uma última tentativa. Com entusiasmo, Pidgeotto começou a bater suas asas, gerando um redemoinho. Shedinja pôde discernir que esse vento de cauda não foi liberado com força total intencionalmente, enquanto Pidgeotto buscava avaliar sua habilidade de manipular o movimento efetivamente. O Pokémon acelerou voando alto no ar. Sua velocidade notável era realmente uma visão para ser vista, pois era um dos Pokémon voadores mais rápidos, apesar de sua classificação comum. Pidgeotto executou curvas fechadas, mergulhando do céu e manobrando em velocidades incríveis. No meio dessa exibição, Shedinja notou que o redemoinho havia mudado de direção, agora auxiliando Pidgeotto a aumentar sua velocidade. Com precisão, Pidgeotto atingiu o alvo em um tronco de árvore com golpe aéreo. Exultante, Pidgeotto saltou de júbilo. Após meses de treinamento dedicado, ele finalmente dominou essa combinação e agora estava apto a aprender um novo movimento com Axel. Shedinja e Gogoat parabenizaram Pidgeotto por seu trabalho duro. Ansioso para compartilhar as boas novas, Pidgeotto não conseguiu esperar até de manhã e voou rapidamente em direção ao quarto de Axel. Fim do ponto de vista do Pokémon, capítulo 304. Vai embora. Agora não, murmurou Axel em seu sono enquanto sua mão subconscientemente tentava se afastar do beijo de Pidgeotto. Pidgeotto, o que aconteceu? Está tudo bem? Gritou Axel depois de acordar. Ele podia ver que Pidgeotto estava cutucando com seu bico, tentando acordá-lo. Pi, disse ele, animado. No entanto, Axel não conseguia entender o que aquilo significava. Ele tentou compreender, mas Pidgeotto gesticulou para que ele o seguisse, e ele o fez, sem saber o que tinha acontecido. Pidgeotto então fez um movimento e começou a chorar lágrimas de alegria. Jim, o cauda de vento de Pidgeotto subiu de nível para 41. Então, você está me dizendo que finalmente aprendeu a combinação? Perguntou Axel. Pi, respondeu Pidgeotto. E agora você quer que eu te ensine um movimento novo? Pidgeotto, é madrugada. Eu te ensino amanhã, ok? Ele olhou para Shedinja, que o informou que havia tentado parar Pidgeotto, mas não se mexeu. Axel não conseguia entender completamente, mas sabia o que significava. No entanto, Pidgeotto não estava concordando. Ele havia treinado muito duro para esse momento e queria aprender um novo movimento agora. Depois de vários minutos, Axel finalmente conseguiu convencê-lo. Ele disse a Pidgeotto que lhe ensinaria um novo movimento pela manhã, tornando-o a primeira coisa que fariam. No dia seguinte, Axel não tinha dormido bem na noite anterior. Ele tinha sido acordado por um de seus Pokémon sem motivo, e não estava acostumado a dormir direito depois de ser perturbado. Ele lavou o rosto e se preparou para o dia. Ele ensinaria a Pidgeotto seu novo movimento.
Pidgeotto já estava no campo de treinamento, pronto para aprender. Axel contemplou os movimentos que queria ensinar, mas não queria que Pidgeotto tivesse um conjunto de movimentos muito extenso. Depois de pensar um pouco, ele decidiu por 2 movimentos, ataque ligeiro e corte aéreo. Corte aéreo era um movimento especial com bom alcance, permitindo ao usuário enviar golpes de vento em direção ao alvo. Ataque ligeiro era um movimento do tipo sombrio, perfeito para um Pokémon rápido como Pidgeotto. Quando Pidgeotto soube que aprenderia 2 novos movimentos, sua felicidade não teve limites. Agora ele poderia se tornar ainda mais forte do que antes. Pidgeotto levou 6 horas para aprender os 2 novos movimentos. Axel então examinou suas estatísticas depois de um longo tempo. Nome do Pokémon, Pidgeotto, idade, 5 meses. Apelido do Pokémon, Flap. Classificação do Pokémon, comum. Habilidade, olhos aguçados, 60%. Habilidade oculta, bico grande, 30%. Potencial, marrom, monstruoso. Saúde, 800 ataque, B. Agilidade, S defesa, C. Ataque especial, B++ defesa especial, C+. Poder oculto, elétrico, 3%. Como Pidgeotto tinha se concentrado apenas em cauda de vento, os níveis de seus outros movimentos não eram satisfatórios. Ele tinha treinado extensivamente em voo e velocidade, resultando em sua estatística de agilidade atingindo o nível S. Ele também tinha dominado o uso de olhar aguçado enquanto empregava cauda de vento e golpe aéreo. No entanto, Axel notou que os outros movimentos não eram treinados há algum tempo, o que o desagradou. Se o movimento não fosse praticado regularmente, o Pokémon perderia a sensibilidade para ele, tornando demorado aumentar seu nível novamente no futuro. Ele instruiu Pidgeotto a treinar seus outros movimentos como multiplicar e empoleirar, e se concentrou em seu treinamento no dia seguinte também. Axel percebeu que Pidgeotto queria apenas sua atenção. Embora ele entendesse isso, ter 12 Pokémon tornava desafiador dar a cada um deles tempo de treinamento suficiente. Ele instruiu Pidgeotto a treinar seus outros movimentos também. Gogoat continuou pedindo a Axel para deixá-lo ter sua vingança. Ele queria derrotar seu oponente sozinho, mas havia um pequeno problema. Ele ainda não era forte o suficiente. Axel entendeu, considerando que Gogoat havia recentemente subido de nível como um pseudo-rei Pokémon. Para derrotar Hypno, Gogoat precisava de mais experiência. Axel só podia pedir para esperar um pouco. Beedrill já tinha subido de nível, e Nidorino estava prestes a subir de nível também. Axel tinha decidido que eles mirariam no próximo ginásio depois que Nidorino subisse de nível. Já fazia 2 semanas desde que Axel se juntou à família Venu, e 10 dias desde que a equipe de expedição embarcou em sua missão. Tudo estava indo bem. A família Venu era agora considerada uma das famílias iniciais mais poderosas da região de Kanto, e todos na família estavam felizes com isso. Os rostos dos membros da família Venu não estavam mais sombrios. Axel podia ver a diferença. Todos os membros da família Venu respeitavam Axel como um ancião porque sabiam que sua força recém-descoberta era possível apenas por causa dele. Essa atmosfera calma e animada foi abruptamente quebrada por um garoto da idade de Axel correndo e gritando. O garoto começou a gaguejar, seu corpo tremendo. Alguns de seus amigos correram até ele para acalmá-lo. O que diabos aconteceu? Você está bem? As pessoas o bombardearam com perguntas. O garoto parecia ter visto um fantasma. Levou um tempo para ele se acalmar, e depois de 1 ou 2 minutos, ele falou. A missão falhou. Sarena morreu, e então ele desmaiou. Capítulo 305. A multidão inteira ficou em silêncio quando um homem começou a chorar alto. Ele era o marido de Serena, e sua tristeza ecoou pelo ar. O garoto que os havia apontado na direção do incidente causou uma onda de movimento enquanto todos corriam para a cena. Axel se juntou à multidão, seu coração batendo forte com uma mistura de ansiedade e urgência. Ao chegar, ele viu um grupo de médicos cuidando de uma mulher de meia idade coberta de sangue. Ele se aproximou deles, buscando respostas. Anciã Serena. Ela está. A voz de Axel sumiu, já antecipando o pior. A expressão do médico ficou séria quando ele confirmou. A anciã Serena faleceu. A notícia atingiu os membros da família Venu como um golpe pesado. Alguns choraram abertamente sua tristeza inabalável, enquanto outros questionaram a validade da missão em si, duvidando de seu valor. Assim que a multidão se acomodou e as emoções começaram a diminuir, Mark chamou Axel, junto com A, B e K, para uma sala de reunião. A sala, antes cheia de anciãos respeitados, agora parecia vazia e desolada. Axel não conseguiu deixar de relembrar seus encontros com Serena, lembrando-se da vez em que ela tratou seu Shedinja. O entristeceu profundamente pensar que ela havia encontrado um destino tão trágico. No entanto, comparado à tristeza avassaladora dos outros, ele se viu se virando um pouco melhor, tendo testemunhado inúmeras mortes durante seu tempo na maré. Mark, por que você nos chamou aqui? Axel perguntou, sua voz cheia de uma mistura de curiosidade e preocupação. Primeiramente, quero oferecer minhas condolências a você, K. Sei o quão próxima você era de Serena, Mark respondeu, sua voz cheia de empatia. K assentiu, seu rosto ainda marcado por resquícios de lágrimas. Agora sobre o assunto em questão. Antes da morte de Serena, ela indicou que a missão foi um fracasso. As coisas não saíram como esperado, e 4 participantes perderam suas vidas. Serena foi instruída a vir aqui e pedir ajuda. Conseguimos rastrear a última localização conhecida deles pelo telefone dela, mas não será uma tarefa fácil. A área parece atrapalhar os sinais de radar, e Serena só teve a chance de apontá-la no mapa antes de falecer. As palavras de Mark pairavam no ar, pesadas com o peso da situação. Axel podia sentir a imensa pressão sobre os ombros de Mark. Se o líder caísse, Mark seria o próximo na fila, uma responsabilidade que ele claramente não desejava. A situação tinha piorado.
Estou pronto para assumir esta missão, declarou K, cerrando o punho direito. A dor em seus olhos revelou a profundidade de sua conexão com Serena. Ela tinha sido sua mentora, e sua perda o atingiu particularmente forte. K, eu entendo a dor que você deve estar sentindo agora. É exatamente por isso que estou confiando esta missão a você, Mark respondeu, sua voz cheia de uma mistura de compaixão e praticidade. Você, junto com Axel, A e B, são alguns dos indivíduos mais fortes que temos no momento. Nenhum outro treinador aqui possui um Pokémon de classificação Rei, e aqueles que têm Pokémon de classificação Pseudo-Rei são necessários para a defesa da família. Axel é o único que tem um Pokémon de classificação Pseudo-Rei adequado para esta missão. Mark parou por um momento, seu olhar mudando entre os membros do grupo antes de continuar. Esta missão não será fácil, e há uma chance de vocês não retornarem vivos. Vocês têm certeza disso? Tenho certeza, K respondeu resolutamente, determinação gravada em cada palavra. Axel observou a convicção inabalável nos olhos de K e sentiu uma onda de respeito. A e B seguiram o exemplo, confirmando seu comprometimento com a missão. Agora, apenas Axel permanecia indeciso, preso em um dilema. Enquanto ele queria desesperadamente se juntar ao esforço de resgate e salvar seus companheiros, a magnitude do desafio pairava diante dele. Até mesmo Serena, com seu Pokémon de classificação Rei, não havia sobrevivido. Axel, por outro lado, não tinha um aliado tão poderoso. Jin. Uma missão principal foi emitida. Missão principal. De acordo com Serena, apenas 5 membros da família Venu permanecem vivos na floresta. Resgate um ou mais deles e retorne vivo. Classificação B. Recompensas. Dependem do número de indivíduos resgatados pelo hospedeiro. Já fazia um tempo desde que Axel recebeu uma missão principal, a última sendo a ascensão de Shedinja ao posto de rei, embora a punição subsequente tenha negado qualquer recompensa. Ele ponderou a viabilidade da missão, contemplando a possibilidade de ser impossível de ser alcançada. Sistema, é possível que você emita uma missão inatingível? Axel perguntou, seu ceticismo evidente. Jin. Não, pode haver uma pequena chance de sucesso, mas o sistema nunca emitirá uma missão impossível. Então por que você me deu a missão de me tornar o campeão em 2 anos, quando isso nunca aconteceu na história deste mundo? Axel pressionou ainda mais, sua confusão aumentando. Essa discrepância confundiu Axel muito. Inicialmente, ele acreditava que a tarefa era desafiadora, mas dentro do reino da possibilidade. No entanto, por meio de suas experiências e observações, ele percebeu sua impossibilidade. Jin. Sistema calculando. Analisando a história do mundo. Jin. O sistema reconheceu que atingir a tarefa em 2 anos é impossível. As especificações da missão foram revisadas, e o anfitrião será recompensado. Então, o sistema também pode estar errado? Axel refletiu, uma mistura de surpresa e realização tomando conta dele. Jin. Recompensa. A remoção de recompensas da missão principal de Shedin já foi restaurada. Você, o todo-poderoso sistema, também pode estar enganado? Eu pensei que você fosse o melhor, Axel sondou buscando mais clareza. Jin. O anfitrião está incorreto. O sistema é uma parte da sua alma, uma extensão de você mesmo. Embora a probabilidade seja minúscula, o sistema também pode cometer erros. Mostre-me os detalhes da missão principal do campeão, pediu Axel com sua curiosidade aguçada. Jin. Missão principal. Reúna todos os 8 emblemas e torne-se um campeão em 5 anos. Recompensas adicionais por conseguir isso em menos tempo. Classificação. A. Recompensas, determinadas com base no desempenho. A classificação foi atualizada de BB para A, significando uma mudança significativa. Axel então mudou seu foco para a segunda missão principal. Jin. Missão principal. Torne-se o campeão Pokémon de todas as 8 regiões e desafie e derrote o mestre Pokémon. Classificação, SSS. Recompensas, determinadas com base no desempenho. Até mesmo Axel não sabia da existência de uma classificação SSS. Ele sempre acreditou que S denotava o auge da realização. Axel se viu imerso em pensamentos, contemplando as implicações dessas revelações. Após confirmar com o sistema que a missão era de fato possível, ele tomou sua decisão. Eu vou me juntar a eles, Axel anunciou, sua voz resoluta. Você tem certeza, Axel? Esta é uma questão de vida ou morte, Mark alertou. Sim, tenho certeza, Axel respondeu firmemente. Além disso, se todos vocês cruzassem aquela barreira sem mim, vocês pereceriam. Eu tenho que salvá-los. Capítulo 306. Antes de prosseguirmos, precisamos garantir que estamos totalmente preparados. Quero dizer, preciso de todos os recursos disponíveis para garantir nossa sobrevivência, declarou Axel. Você terá acesso a todos os recursos que precisar. Quero dizer, qualquer coisa, Mark garantiu a ele. Sério? Isso significa que posso solicitar um antigo item de aprimoramento formado naturalmente que tem 10 mil anos? Axel perguntou. Existem certos procedimentos a serem seguidos, mas sim, você pode, confirmou Mark. Isso não é excessivo? K interrompeu. Sim, é. Antes da missão de Angela, ela mencionou que se algo assim acontecesse, Axel seria nomeado como um ancião da família Venu. Como ancião, você tem acesso aos recursos necessários, explicou Mark. Antes era apenas uma missão, mas agora Axel sentia um novo senso de responsabilidade. Tudo bem, quando devemos partir? B perguntou. O mais rápido possível. Acredito que devemos partir amanhã de manhã, respondeu A. Precisaremos de inúmeras poções, antídotos e qualquer outra coisa necessária para esta missão. Quero que estejamos totalmente preparados, insistiu Axel. Eles começaram a formular planos para a missão. Após uma longa discussão, foi decidido que Mark os acompanharia. Talvez a missão anterior tenha falhado devido à ausência de um pesquisador, argumentou Mark. Mark, se você se juntar a nós, quem liderará a família? A perguntou. Não se preocupem. Eu vou cuidar disso, Mark assegurou-lhes.
Ter Mark no time seria vantajoso. Ele possuía 3 Pokémon de classificação elemental para ajudar na batalha. Enquanto Axel era conhecido como um pesquisador habilidoso, ele não tinha o conhecimento fundamental que Mark possuía. No dia seguinte, todos os membros da família Venu se reuniram para se despedir deles. 5 deles estavam embarcando nessa perigosa missão: Axel, AB, K e Mark. Aaron, o marido de Serena, assumiria a posição de liderança. K, não posso acompanhá-lo, mas por favor, busque vingança por mim e minha esposa, disse Aaron, abraçando K com força. Axel notou lágrimas brotando em seus olhos. O homem tinha acabado de enterrar sua esposa, mas agora ele tinha que arcar com o fardo de toda a família. A vida estava longe de ser fácil para ele. Não se preocupe, Aaron. Eu farei o meu melhor, K respondeu, tentando suprimir suas próprias lágrimas. Axel percebeu que K e Serena compartilhavam um vínculo profundo, mais do que ele sabia. Golbat estava ao lado de K, sentindo sua profunda tristeza e dor. Ele sabia que eles estavam embarcando em uma missão impossível. Ele queria ajudar K, mas não sabia como. Ele ansiava por se tornar mais forte e poderoso para proteger K e sua felicidade e, finalmente, Golbat começou a emanar uma vibrante luz roxa. O que está acontecendo? K exclamou. Está evoluindo, K. Está evoluindo, explicou Axel. Golbat pode evoluir? Eu não mencionei isso antes. Tenho instintos fortes. Todos, incluindo os membros excêntricos, Mark, Aaron e a família Venu, olhavam com espanto para a evolução se desenrolando diante de seus olhos. Testemunhar uma nova forma de evolução Pokémon era uma ocorrência rara. O processo de evolução durou vários minutos. Gradualmente, o brilho diminuiu, revelando um novo Pokémon. Era uma criatura pequena com um corpo redondo, orelhas longas e pontudas, olhos amarelos com pupilas vermelhas e uma boca pequena, muitas vezes mostrando os dentes. 2 pares de asas adornavam seu corpo, um par superior um pouco maior e um par inferior emergindo de suas patas traseiras. Ambos os pares ostentavam membranas verde-azuladas, embora as membranas do par inferior fossem visíveis apenas por trás. As asas superiores apresentavam 2 dedos em forma de garras perto do meio. Na base de seu corpo havia o que pareciam ser pés atarracados ou tufos de pelo. Ao contrário de outros Pokémon, este não pronunciou seu nome em voz alta. Então, que nome daremos a ele? Mark perguntou. Vamos chamá-lo de Crobat, sugeriu Axel. Crobat, estou feliz que você tenha evoluído, disse K, com o rosto radiante de alegria enquanto ele pegava o Pokémon em seus braços. Acredito que isso seja um presságio positivo para nós, comentou B alegremente. Eles então partiram para a floresta, despedindo-se de toda a família Venu. Eles rapidamente se aproximaram da fenda roxa na floresta, o que levou meio-dia para chegar. K ficou exultante por ter um Pokémon recém-evoluído ao seu lado. A possuía 2 Pokémon de classificação elemental, B tinha 2 também, K tinha 1, Mark tinha 3, e Axel comandava 5 Pokémon de classificação Pseudo-Rei e um Pokémon de classificação elemental. Em circunstâncias diferentes, essa formação teria sido formidável. No entanto, essa não era uma missão comum. Eles estavam prestes a enfrentar o Pokémon que havia dominado seu ancião anteriormente. Chegando à fenda, nenhum deles a havia atravessado ainda. Axel pode não ter sentido a pressão, mas Mark, AB e K entenderam o significado da fenda. Eles cresceram ouvindo histórias horríveis daqueles que a atravessaram. E agora era a vez deles. Serena foi a única humana que emergiu viva daquela fenda. Embora tenha morrido logo depois, sua sobrevivência foi um feito monumental. O peso de cruzar a fenda pesava muito sobre eles. Vamos, rapazes. Vamos lá. O que estamos esperando? Axel pediu. Sim, vamos prosseguir. Precisamos salvar nossa família, declarou K, dando seu primeiro passo na fenda. Capítulo 307. Antes da morte prematura de Serena, ela havia apontado um diário em sua bolsa. O diário continha relatos detalhados de sua jornada e dos desafios que enfrentaram. A floresta além da fenda era um território desconhecido para eles, então eles registraram diligentemente seus encontros e observações. O primeiro aviso do diário dizia respeito a pós paralisantes e soníferos. As entradas declaravam que esses pós tinham um efeito mais fraco do que o normal, mas eram indetectáveis. Nenhum Pokémon podia ser visto empregando esses movimentos, levando o diário a suspeitar do envolvimento de um Pokémon poderoso capaz de tal manipulação. Os 2 primeiros dias de sua jornada prosseguiram sem incidentes, encontrando Pokémon selvagens até o nível elemental. Eles até avistaram alguns Pokémon de nível Pseudo-Rei, mas sabiamente evitaram se envolver em batalha com eles. No entanto, na segunda noite, todos, exceto a líder e seu Venusauro, não conseguiram acordar. Eles foram atacados por Pokémon selvagens durante esse estado vulnerável, liderados por um Pokémon desconhecido de classificação Rei. Era uma espécie que eles nunca tinham encontrado antes, mas Axel já sabia sua identidade, era Electivire, a forma evoluída de Electabuzz que ainda não havia sido oficialmente descoberta. O líder tentou despertar os outros participantes, mas 2 deles morreram tragicamente. Serena teve a sorte de acordar cedo, mas mesmo depois que os outros recuperaram a consciência, eles se viram incapazes de se mover adequadamente. Somente através dos esforços combinados de seu líder e seu Venusauro eles conseguiram sobreviver. Apesar de ser apenas um Pokémon de classificação Rei, o líder foi incapaz de derrotar Electivire, que rapidamente recuou ao sentir que a batalha estava se voltando contra ele. Mark havia se preparado para esse desafio. Felizmente, ele tinha um Chatu que havia dominado completamente sua habilidade oculta, Reflexo Mágico, permitindo que ele refletisse movimentos de status de volta para o inimigo. Ele também havia equipado a equipe com um amplo suprimento de poções e antídotos, que eles já haviam tomado.
Além disso, o Venusauro de Axel possuía a habilidade de usar aromaterapia para curar doenças de status. Eles se aventuraram cautelosamente na floresta, mantendo um olhar atento. A floresta parecia mais escura do que antes, dificultando o progresso em meio a espinhos, grama densa e árvores altas. Axel não conseguia se livrar da sensação de perigo iminente que emanava da floresta. Embora ocasionalmente vislumbrassem Pokémon nas proximidades, nenhum deles representava uma ameaça ou se aproximava da equipe. Axel concluiu que a relutância deles em se envolver era provavelmente devido a nunca terem encontrado humanos antes. De acordo com o diário, eles encontraram 2 Pokémon de classificação Rei na área, Electivire e Breloom. Era crucial evitar confrontos com eles, já que não tinham um Pokémon de classificação Rei em sua equipe. Com um senso de urgência, eles seguiram em frente, sabendo que não conseguiriam completar a missão em um único dia. Finalmente a noite caiu sobre eles. Determinar se era noite nessa parte desconhecida da floresta provou ser desafiador, pois a densa folhagem obstruía toda a luz. Noites em regiões florestais desconhecidas nunca eram ideais devido à presença de Pokémon do tipo fantasma. Eles montaram acampamento, decidindo se revezar na guarda. Axel se ofereceu para o primeiro turno, com B concordando em assumir mais tarde naquela noite. O dia seguinte chegou, e as coisas começaram a ficar inquietantes. Esta era uma floresta, repleta de Pokémon selvagens que deveriam ter lançado inúmeros ataques. No entanto, eles só encontraram 2 grupos de Pokémon selvagens, ambos os quais fugiram ao ver o time. Curiosamente, não houve interrupções de Pokémon do tipo fantasma durante a noite. Algo estava errado, e a ausência de auras Pokémon intensificou seu desconforto. Todos eles possuíam habilidades de aura e eram capazes de sentir auras de Pokémon, com o sentido de aura de Axel tendo atingido o nível 27. No entanto, não havia vestígios de aura de Pokémon na floresta. Parecia que a floresta inteira estava deserta, o que os deixou profundamente perturbados. Apesar das preocupações, eles seguiram em direção ao seu destino em um ritmo acelerado, esperando alcançar seu líder nos próximos 2 dias. De repente, Chatu falou telepaticamente, quebrando o silêncio assustador. Chatu. Sinto que fui afetado por paralisia e pó para dormir. Ele transmitiu à equipe usando sua habilidade telecinese. Com Chatu tendo dominado completamente o reflexo mágico, ele conseguia discernir se tinha sido alvo de um movimento de status. Todos, instruam seus Pokémon a usar movimentos de status para se fortalecerem. Estamos prestes a enfrentar uma batalha, declarou Axel, a equipe tendo chegado a um consenso para seguir sua liderança. Apesar de Axel e K serem os membros mais jovens, suas experiências durante a provação anterior prepararam Axel para esse papel. Com os preparativos em andamento, eles correram em direção ao seu destino o mais rápido possível. Após cerca de 20 minutos de corrida, eles tropeçaram em uma visão que ficaria para sempre gravada em suas memórias. Uma fenda se estendia por toda a floresta diante deles, diferente da fenda anterior que eles encontraram. No entanto, essa nova fenda emitia um tom vermelho vivo em vez do roxo usual. O diário havia mencionado essa característica distinta, enfatizando a necessidade de cruzar essa fenda para chegar ao seu destino. Mas não foi isso que o surpreendeu. Logo antes da rachadura, havia um exército de várias espécies de Pokémon. O número absoluto tornava quase impossível contá-lo, mas Axel, com base em sua experiência, estimou que havia pelo menos 40 Pokémon presentes. Eles eram compostos por Pokémon de nível elemental e superiores, com 10 Pokémon de nível pseudo-rei posicionados atrás dos de nível elemental, e 2 Pokémon de nível rei, Electivire e Breloom, montando guarda na retaguarda. 2 estruturas longas, semelhantes a espinhos, projetavam-se do chão, atingindo uma altura de aproximadamente 3 metros, e nas pontas desses espinhos estavam as cabeças decepadas de 2 participantes infelizes. As cabeças grotescas exibiam sangue seco, expressões chocadas e emitiam um odor pútrido. K não conseguiu conter seu horror e soltou um rosnar agudo. Como membro mais jovem além de Axel, ele nunca tinha encontrado um corpo morto ou uma cabeça decepada antes. A B e Mark conseguiram manter a compostura, embora B tenha sucumbido a um ataque de vômito. O nível de brutalidade demonstrado por esses Pokémon estava além das palavras. O grupo lutou para compreender a situação por alguns momentos, exceto Axel. Permanecendo calmo como o mar, Axel se preparou para essa eventualidade, embora não tivesse previsto a extensão da selvageria e do horror diante dele. Seu olhar se fixou no de Electivire, que exibia um sorriso sinistro antes de berrar em uma voz de comando. Capturus. Capítulo 308. Mantenham-se posicionados, gritou Axel, e K e os outros voltaram à realidade, percebendo que estavam prestes a ser pulverizados por um exército de Pokémon selvagens. Electivire, sendo um Pokémon de nível rei, podia falar em linguagem humana, o que deixou Axel perplexo. Ele nunca havia encontrado humanos antes. Os Pokémon de Axel não precisavam de nenhuma instrução. Eles tinham vivenciado batalhas juntos e podiam lutar sem sua orientação, mantendo Absol e Taurus por perto, pois eles não tinham experiência. Axel comandou, exceto Crobat e Venusauro. Chamem todos os Pokémon de classificação em comum para suas Pokébolas. Ajudem meus Pokémon. O exército de Pokémon de classificação elemental avançou. Entre os 10 Pokémon de classificação pseudo-rei do time inimigo, 5 deles foram direto para o time de Axel. Os Pokémon de classificação rei apenas observaram o caos. Nidorino, Beedrill, Gogoat, Mamosvine e Alakazam atacaram em direções diferentes, criando espaço suficiente entre eles. Nidorino desencadeou uma onda de lodo. Gogoat empregou controle de campo e terreno gramado. Mamosvine criou um domínio de gelo. Alakazam se teletransportou e atirou no Pokémon selvagem. Enquanto isso, Beedrill agia como um assassino, movendo-se tão rapidamente que era quase impossível de ver. Aprimorado por agilidade e resolução, estágio 3, ele começou a despachar os Pokémon selvagens com ataques únicos.
Às vezes ele utilizava movimentos como Corte X, Broca Veloz ou Golpe Envenenado. O time deles consistia em 9 Pokémon de classificação elemental e 5 Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Enquanto o último grupo fez sua parte, o time de Axel provou ser altamente eficiente em neutralizar os Pokémon selvagens. Venusaur e Charizard imediatamente liberaram Pilar de Grama e Pilar de Chamas, maximizando o dano. Embora não tenha eliminado nenhum Pokémon selvagem, criou uma distração e comprou alguns segundos muito necessários de descanso. Nidorino agiu como um tanque, suportando o máximo de golpes possível. Isso funcionou a seu favor, graças ao seu novo movimento, transferência de dano por veneno, que lhe permitiu curar-se de Pokémon envenenados. Shedinja, o azarão, possuía um formidável ataque Bola das Sombras, atingindo o nível 45 em poder. Ele empregava continuamente Salto de Sombra e bombardeava inimigos com Bola das Sombras. Sua proficiência era tal que ele permaneceu intocado durante toda a batalha. No entanto, a matança chegou ao fim quando os Pokémon de Axel tiveram que enfrentar 5 Pokémon de Pseudo-Ranking Rei. Nidorino enfrentou Arcanine. Beedrill enfrentou Nidorina. Alakazam confrontou Golbat. Gogoat equiparou-se a Primeape. Mamosvine lutou contra Poliwrath. Shedinja se absteve de participar devido aos altos riscos envolvidos. No entanto, Axel instruiu Nidorino a ajudar Shedinja contra Arcanine, apesar do tipo fogo deste último. Foi um movimento arriscado, considerando que Nidorino ainda era um Pokémon de classificação elemental, embora fosse capaz de suportar golpes. Os Pokémon de Mark, A, B e K enfrentaram os Pokémon de classificação elemental restantes, com os Pokémon de classificação rara dando suporte. A batalha estava em andamento há 5 minutos, felizmente sem nenhuma casualidade do lado deles. Axel não tinha o luxo de cuidar de seus Pokémon individualmente, pois tinha que dar instruções aos seus companheiros de equipe e garantir a segurança deles. Alakazam contra Golbat. Isso provou ser um encontro desafiador para Alakazam. Apesar da vulnerabilidade de Golbat a ataques do tipo psíquico, seus movimentos como Confusão e Supersônico representaram uma dor de cabeça para Alakazam. Axel já havia pedido que eles encerrassem a batalha rapidamente. Golbat tentou se aproximar e atacar, mas Alakazam sabia que não era assim e usou teletransporte toda vez que Golbat se aproximava. Golbat então liberou lâmina de ar, com cortes de ar arremessados em direção a Alakazam. Alakazam respondeu empregando manipulação elemental, criando espadas de fogo para desviar do ataque. Em seguida, Golbat recorreu a Supersônico, um movimento extremamente rápido e quase invisível. Alakazam não tinha defesa contra ele e ficou confuso. Ele tentou usar Mente Calma para recuperar o controle, mas sem sucesso. Supersônico provou ser um grande incômodo. Depois de algum tempo, Alakazam criou uma estratégia intrigante. Como Supersônico era um ataque baseado em som e o som não viaja no vácuo, Alakazam rapidamente usou Telecinese Maior para controlar o fluxo de ar ao redor dele. Isso provou ser desafiador, pois criar um vácuo exigia um esforço considerável. Milagrosamente deu certo. Jin. Telecinese Maior subiu para o nível 25. Alakazam bloqueou com sucesso o ataque supersônico. Embora Golbat sentisse que seu ataque havia sido anulado, ele permaneceu alheio a como ele havia ocorrido. Alakazam permaneceu confuso, lutando para recuperar a compostura. Tirando vantagem da situação, Golbat lançou outro ataque supersônico. Desta vez, Alakazam conseguiu visualizar o ataque em si. Ele emitiu um rosnar alto, testemunhando as ondas sonoras rochas profundas. Alakazam tentou usar maior telecinese mais uma vez, mas infelizmente o ataque acertou antes que pudesse bloqueá-lo. Alakazam começou a sangrar com o impacto e foi envenenado. Essa combinação de supersônico e um ataque do tipo Poison parecia ser um novo movimento, tornando desafiador batalhar contra Pokémon com classificação elemental ou superior. Técnicas desconhecidas representavam um obstáculo significativo. Observando isso, Axel ordenou: Venusauro, use aromaterapia em Alakazam e Kyuro com chicote de sanguessuga. Não use nenhum dos dois comigo, Alakazam retrucou. Venusauro prontamente seguiu as instruções de Alakazam sem interferir mais. Alakazam então recorreu a um movimento que não usava há algum tempo, concentrando-se intensamente para maximizar seus efeitos. Com o movimento executado, a batalha imediatamente pendeu a seu favor. Ele usou Mudança Psíquica. Capítulo 309. Mudança Psíquica era um movimento interessante. Ele podia transferir uma condição de status para o inimigo, mas Alakazam não tinha dominado o movimento, então ele só podia compartilhar a dor e os efeitos do que estava sentindo. Ele não podia transferir completamente a condição de status. No entanto, algo incrível aconteceu quando Alakazam usou esse movimento depois de um longo tempo. Jin. Mudança Psíquica subiu para o nível 40. Light agora pode transferir 30% dos efeitos de um movimento de status e compartilhar toda a sua dor com o inimigo. Golbat soltou um rosnar alto de dor. A dor que Alakazam estava sentindo era demais para Golbat aguentar. Ele agora estava confuso e envenenado. Embora o efeito fosse de apenas 30%, Golbat ainda conseguia sentir toda a dor. É preciso lembrar que Alakazam já foi um Pokémon das sombras, então ele tinha uma alta tolerância à dor, diferente de Golbat. Agora, cure-me, gritou Alakazam para Venusauro e Axel. Venusauro removeu rapidamente a condição de status e curou Alakazam completamente. Agora a situação havia virado. Houve um intervalo de alguns segundos em que Golbat não conseguia dizer o que diabos estava acontecendo com ele, e Alakazam aproveitou ao máximo. Ele usou manipulação elemental, e 5 lanças com arcos elétricos amarelos dispararam em direção a Golbat a toda velocidade.
3 delas atingiram o corpo de Golbat, enquanto ele conseguiu desviar de 2. Esses movimentos deram um golpe pesado em Golbat. Essas 5 lanças eram de natureza elétrica, então eram super efetivas contra Golbat. Além disso, como era um ataque do tipo psíquico, contra o qual Golbat era fraco, atingiu Golbat com muita força. Uma dessas lanças fez um buraco na asa esquerda de Golbat, dificultando seu voo. Light Golbat tem alguma habilidade de tipo sanguíneo, então tome cuidado, gritou Axel. Ele podia ver o status de Golbat e podia dizer que ele tinha outro movimento novo que ainda não tinha usado. O movimento era chamado de manipulação de sangue. Axel não sabia o que ele fazia, mas parecia perigoso. Apesar de estar confuso e envenenado, a habilidade de batalha de Golbat não foi comprometida. Ele fechou os olhos e começou a usar ondas de sonar para lutar. Sendo um Pokémon do tipo envenenado, ele era altamente resistente a veneno. A batalha já durava 10 minutos, e muitos Pokémon morreram. Havia sangue por todo lugar. De repente, algo aconteceu. O sangue dos Pokémon mortos começou a flutuar e se mover ao redor de Golbat. Então, um mini mar de sangue flutuou no ar, formando múltiplas lanças que giravam em alta velocidade. Axel podia sentir que o poder de penetração daquelas lanças de sangue era muito alto. Alakazam percebeu que esse era o movimento final de Golbat, manipulação de sangue. As lanças de sangue se moviam em alta velocidade. Alakazam também jogou 10 lanças feitas de fogo em direção às lanças de sangue. No entanto, havia cerca de 20 lanças de sangue, e Alakazam não conseguiu se defender de todas elas com as lanças de fogo. 10 dessas lanças de sangue foram vaporizadas pelas lanças de fogo, mas 10 delas estavam vindo em direção a Alakazam. Alakazam ia usar teletransporte para desviar do ataque, mas Golbat já havia antecipado esse movimento. De repente, tentáculos feitos de sangue emergiram do chão, prendendo Alakazam e impedindo-o de se mover. Alakazam estava um pouco atrasado para usar teletransporte por causa disso e foi atingido por 2 das lanças de sangue. O poder de penetração dessas lanças era tão alto que elas fizeram 2 buracos no corpo de Alakazam. Esta era uma situação terrível. No entanto, Alakazam era um Pokémon experiente. Ele não se deteve na situação e usou telecinese para fazer 2 corpos mortos de Pokémon selvagens flutuarem. Esses Pokémon foram severamente envenenados por Nidorino e atingiram Golbat em alta velocidade. Isso envenenou Golbat ainda mais. Este era um veneno diferente, o veneno de Nidorino, e era altamente concentrado. Nidorino, faça isso agora! Gritou Alakazam em sua mente, e Nidorino imediatamente usou propagação de veneno para aumentar a intensidade do veneno e transferência de dano de veneno para drenar a saúde de Golbat. Golbat agora estava sendo drenado pelo veneno de Nidorino, dando a Alakazam o tempo muito necessário para descansar. Venusauro imediatamente usou o chicote sanguessuga para recuperar a saúde de Alakazam e também usou o movimento recuperação para se curar. Alakazam ficou terrivelmente ferido por aqueles 2 buracos. Os buracos não estavam fechando, mas Alakazam não tinha tempo para se preocupar com isso. Ele tinha um inimigo para derrotar, então ele usou o hiper-raio, mas Golbat o bloqueou com um escudo feito de sangue. Alakazam rapidamente se teletransportou para trás de Golbat e usou soco-drenagem. Golbat não teve tempo suficiente para registrar o que tinha acontecido e caiu no chão depois de voar por um momento. O buraco em sua asa não o ajudou a permanecer no céu. Alakazam então usou manipulação elemental para criar 5 lanças de trovão e as lançou em direção a Golbat. 4 das 5 lanças atingiram Golbat em diferentes partes de seu corpo, e então ele parou de se mover. Golbat estava morto. Venusauro, use todo o seu poder para curar Light agora mesmo. Venusauro focou todo o seu poder em curar Alakazam. Aqueles buracos não tinham cicatrizado e Alakazam estava perdendo grandes quantidades de sangue. Ele estava começando a ficar sonolento e Axel podia sentir que ele morreria se desmaiasse. Talvez tenha sido sorte ou o próprio Arceus, mas Alakazam não deveria morrer naquele dia. Jin, o chicote de sanguessuga subiu para o nível 40. Com tempo suficiente, ele também pode curar ferimentos sérios. Os buracos se fecharam lenta e firmemente, e depois de algum tempo, eles estavam completamente curados. Axel finalmente pôde dar um suspiro de alívio. Seu parceiro não estava mais em perigo imediato. Ele disse a Alakazam para descansar por algum tempo e olhou para as outras situações de batalha. Capítulo 310. Nidorino contra Arcanine. Essa batalha terminou muito rápido. Nidorino começou com uma onda de lama e a direcionou para uma onda de Pokémon de nível elemental, com Arcanine posicionado na frente. Sua confiança deixou Axel um pouco preocupado. Um jato de líquido venenoso saiu da boca de Nidorino, mirando diretamente em Arcanine. No entanto, Arcanine rapidamente contra-atacou com um novo movimento. Uma placa de fogo se materializou no ar acima dele, na qual ele pisou, impulsionando-se para cima. Outra placa apareceu adjacente a ela, permitindo que Arcanine continuasse sua ascensão no ar. Foi realmente uma visão espetacular, mas sua exibição durou pouco. Assim que Arcanine atingiu seu pico, uma sombra colossal pairou sobre ele, seguida por uma torrente de água de alta pressão caindo sobre sua cabeça. A força era muito avassaladora para Arcanine, fazendo colidir com a onda de lodo tóxico. O culpado por trás desse ataque foi Gyarados, empregando hidrobomba e utilizando sua habilidade recém-descoberta, corrida veloz, para voar pelo ar. Embora Arcanine fosse um Pokémon de classificação rara, ele não podia ignorar o poder de hidrobomba. O impacto deixou Arcanine imediatamente envenenado, e Nidorino aproveitou a situação empregando propagação de veneno e controle de dano por veneno. Os efeitos foram imediatos.
Gyarados, no entanto, se viu em uma situação desfavorável. Apesar de sua maestria em corrida veloz, ele havia aprendido o movimento recentemente e não havia aprimorado totalmente suas habilidades. Consequentemente, ele começou a descer na onda de lodo. Assim que estava prestes a mergulhar, foi instantaneamente teletransportado para uma distância segura. Chatu, um Pokémon de Mark, utilizou sua habilidade, Teletransporte. Seu papel nessa batalha era apenas teletransportar seus aliados em momentos difíceis, e ele cumpriu seu dever perfeitamente. Arcanine agora se encontrava em apuros. Sofria de envenenamento severo, e Nidorino estava capitalizando a situação. Embora Arcanine não soubesse que Nidorino possuía propagação de veneno e transferência de dano por veneno, ele podia sentir que esse veneno estava longe de ser comum. Frustrado e determinado a sobreviver, Arcanine rugiu e emergiu da onda de lodo. Naquele momento, um Eevee emergiu e emitiu um som único e calmante. Axel não sabia o que significava, mas instintivamente sabia que não era algo desejável. Para lidar com Eevee, ele instruiu Shedinja a agir. Tentáculos de sombra emergiram do chão, prendendo Eevee, seguidos por um hiper-raio, totalmente poderoso e a queima-roupa, liberado por Shedinja. Eevee encontrou uma morte inequívoca. Hiper-raio era um movimento imensamente poderoso, e o domínio de Shedinja sobre ele garantiu um resultado rápido e devastador. Nenhum Pokémon de nível elemental poderia resistir à sua força. O movimento que Eevee estava prestes a usar era Eau Bell, que o teria curado do veneno. Felizmente, ele não conseguiu executar o movimento, deixando Arcanine em apuros. Se Arcanine quisesse sobreviver, ele tinha que eliminar rapidamente Nidorino, Shedinja e Gyarados em sucessão. Os 5 minutos seguintes provaram ser ainda mais um pesadelo para Arcanine. Os ataques combinados desses 3 Pokémon provaram ser demais para ele lidar. Shedinja era especialmente irritante. Ele desaparecia nas sombras, apenas para reaparecer e atacar. Mesmo se conseguisse acertar um golpe, ele apenas acertaria uma isca. Ao longo desses 5 minutos, Arcanine não conseguiu acertar um único golpe, e eventualmente desmaiou, sabendo que sua morte era iminente. Nidorino estava tendo o melhor momento de sua vida. Se sofresse ferimentos, ele utilizaria transferência de dano por veneno para recuperar saúde. Jin. A transferência de dano venenoso de Nidorino subiu para 23. Jin. A transferência de dano venenoso de Nidorino subiu para 24. Jin. A transferência de dano venenoso de Nidorino subiu para 25. Jin. A transferência de dano venenoso de Nidorino subiu para 30. O movimento ascendeu até o nível 30. Assim que Arcanine estava prestes a partir deste mundo, Axel jogou uma Pokébola e a capturou com sucesso. Ele não queria desperdiçar um Pokémon Pseudo-Rei perfeitamente bom. A equipe de Nidorino, Shedinja e Gyarados então se moveu para ajudar Gogoat. Gogoat contra Primeape. Enquanto Beedrill e Mamosvine estavam se segurando, Gogoat estava lutando contra Primeape. Este Primeape em particular parecia um Pokémon experiente. Primeapes eram tipicamente propensos à raiva, constantemente irados sem razão, o que era sua principal desvantagem. Mas este Primeape exalava uma calma semelhante a um lago tranquilo, quase lembrando um sábio antigo que meditou por séculos. Axel não conseguia entender como esse Primeape tinha aprendido o movimento mente calma. Como um Pokémon como o Primeape poderia possuir tal habilidade? Não fazia sentido algum. Gogoat começou a batalha utilizando terreno gramado e controle de campo, que eram as únicas razões pelas quais ele permanecia de pé. Antes da luta, Axel instruiu Gogoat: não use nenhum movimento que diminua atributos. Isso se deve à habilidade oculta de Primeape, desafiante, que aumentava o ataque de Primeape se ele fosse atingido por um movimento que o reduzisse. No entanto, Axel não mencionou a habilidade Ponto de Raiva de Primeape, que aumentava significativamente seu ataque quando atingido por um movimento crítico. Gogoat manteve o controle sobre o campo com controle de campo e conseguiu atacar Primeape com chifre sanguessuga. Esse movimento característico de Gogoat se encaixou perfeitamente em todos os níveis. Gogoat empregou controle de campo mais uma vez, enredando Primeape com galhos grossos e maciços antes de desferir um golpe crítico com chifre sanguessuga, diretamente em seu peito. O ataque elevou o status de ataque de Primeape, e devido à proximidade, Primeape retaliou com um devastador contra-ataque. O movimento era especialmente potente se o usuário tivesse sido atingido anteriormente por um ataque físico. Enquanto Gogoat recuperava HP lentamente graças a terreno de plantas, o processo foi prejudicado por seus ferimentos. Primeape explorou essa oportunidade, lançando um ataque com multissoco e soco de fogo. Capítulo 311. Gogoat estava envolvido em uma batalha perdida, enquanto Alakazam descansava após terminar sua própria batalha. Nidorino, Shedinja e Gyarados vieram ao resgate. Independentemente de seu poder e experiência, Primeape não conseguiu competir com 2 Pokémon Pseudo-Rei, um Pokémon elemental e um Pokémon raro. A situação virou, e agora Primeape estava na defensiva, protegendo seus pontos vitais. Nidorino liberou outra onda de lama, prendendo Primeape sob os efeitos de propagação de veneno e transferência de dano por veneno. Gogoat usou o dia ensolarado para se curar lentamente com a ajuda de terreno de plantas. Venusauro estava ocupado curando Alakazam, incapaz de se concentrar em outros Pokémon. Shedinja atacou com Bola das Sombras e Corte Noturno, enquanto Gyarados desferiu um golpe sério com Espancar. Finalmente, Gogoat finalizou Primeape com um poderoso raio solar. Primeape foi derrotado. 3 Pokémon Pseudo-Rei do time inimigo caíram. Mamosvine e Beedrill também estavam perto de vencer suas batalhas. Enquanto isso, Charizard surgiu como verdadeiro MVP da batalha. Apesar de ser um Pokémon raro, ele despachou eficientemente oponentes elementais com sua velocidade incrível através de Asas de Fogo e Dança do Dragão. Jin. Asas de Chama de Charizard subiram para o nível 39. Jin. A armadura flamejante de Charizard subiu para o nível 34. Jin.
O ataque de asas do Charizard subiu para 39. Jin. A garra de dragão do Charizard subiu para o nível 39. A batalha melhorou significativamente os movimentos de Charizard. Axel percebeu que treinar e lutar com a intenção de matar eram coisas diferentes, levando a um crescimento mais rápido para o Pokémon. Outros Pokémon de classificação elemental na equipe ajudaram muito, embora não tivessem experiência em matar. Charizard frequentemente cuidava dos golpes finais, um papel que eles aceitavam. Isso não era um jogo, era a vida real. Absol e Taurus também estavam se adaptando bem. Os Pokémon eram mais adeptos a se adaptar aos rigores da guerra do que os humanos. Estava no DNA deles. Eles enfrentaram um total de 30 Pokémon de classificação elemental, um número assustador. Apesar de sua formação formidável, A, B, K e Mark tiveram que convocar vários Pokémon, pois alguns não conseguiam lutar. Charizard sentiu que eles estavam prestes a perder a batalha e decidiu fazer um movimento arriscado. Tendo já usado o dia ensolarado, e se beneficiando da contribuição de Gogoat, os ataques do tipo fogo de Charizard deram um tremendo soco. Ele ativou energia solar, que gradualmente reduziu seu HP, mas aumentou seu ataque especial. Charizard liberou lança-chamas e pilar de chamas, mirando especificamente em Pokémon do tipo grama e inseto. Com os efeitos combinados de energia solar e dia ensolarado, o poder de fogo de Charizard era avassalador. Conforme seu HP diminuía, ele acessava a combustão, aumentando ainda mais seu poder de fogo. Utilizando uma combinação de asas de fogo e ataque de asas, Charizard cortou vários Pokémon. Em meros 30 segundos, Charizard eliminou sozinho 8 Pokémon de nível elemental. Os Pokémon inimigos, já feridos e cansados da longa batalha, caíram rapidamente. O número de Pokémon inimigos diminuiu para 9. Com Gogoat e Shedinja agora se juntando à luta, uma batalha impossível parecia possível. No entanto, eles não tinham considerado 5 Pokémon Rank Pseudo-Rei restantes e 2 Pokémon Rank Rei. Os 5 Pokémon Pseudo-Rei guardavam os 2 Pokémon Rei, observando a batalha. Parece que devemos interferir, disse Breloom. Electivire respondeu, sim, acho que deveríamos. Esses pirralhos têm bons Pokémon. Vamos eliminá-los todos e capturar aquele pirralho de cabelos prateados. Ele é o único que vale a pena poupar. Embora outros não prestassem atenção naquele grupo, Axel sim. Ele sabia que eles ainda estavam em apuros. Derrotar aqueles 2 Pokémon de classificação Rei parecia impossível. Electivire soltou um rugido poderoso, sinalizando o início do segundo raid da batalha. Após o rugido, várias coisas aconteceram em segundos. Axel gritou, agora! Mamosvine avançou a toda velocidade em direção a Poliwrath e o empalou com suas presas de gelo. As duas presas penetraram o corpo de Poliwrath, e Mamosvine usou sua força pura para levantar Poliwrath do chão. Com suas presas ainda cravadas, Mamosvine jogou Poliwrath no chão. Era uma visão de se ver. Um Pokémon imponente de 6 metros de altura com presas curvas de 3 metros de comprimento, empalando Poliwrath, levantando-o e em seguida jogando-o no chão, algo que não se vê todo dia. Axel observou a vida de Poliwrath desaparecer diante de seus olhos, e ele rapidamente lançou uma bola de cura, capturando-a. Nidorina também sofreu ferimentos graves enquanto lutava contra Beedrill. Axel lançou outra bola de cura, capturando Nidorina também. Ele instruiu seu Pokémon a trazer as Pokébolas para ele. Ao comando de Axel de agora. Todos liberaram seus Pokémon de suas Pokébolas, incluindo o próprio Axel. Apenas Axel, Mark, A, B, K e Alakazam permaneceram. Luz, faça isso agora. Axel ordenou. Os olhos de Alakazam brilharam em roxo e em um instante desapareceram, reaparecendo logo depois da rachadura vermelha. Tudo isso ocorreu em meros 2 segundos. O inimigo, especialmente Electivire, não conseguia acreditar no que estava testemunhando. Droga, eu não achei que conseguiria sair vivo, e de alguma forma consegui, disse Mark enquanto se sentava no chão. Os outros também desabaram, exaustos demais para ficar de pé. Enquanto isso, Electivire fervia de raiva. Começou a se mover em direção a eles, preparando-se para cruzar a fenda em busca de vingança. Controle-se. Você sabe que não consegue, e Breloom acalmou Electivire. Eles estavam seguros e vivos. Capítulo 312. Deorclacu-Holt era uma floresta misteriosa. Ninguém jamais havia retornado quando passavam pela fenda roxa, até que Serena o fez. Isso significava que havia algo perigoso e poderoso espreitando além da fenda, Pokémon poderosos, para ser preciso. Essa revelação levantou outra questão. Se os Pokémon além da fenda eram tão formidáveis, por que não conquistaram a floresta inteira? Isso faria todo sentido. Felizmente, o diário lançou alguma luz sobre esse assunto. Por alguma razão misteriosa, Pokémon selvagens não conseguiam atravessar a fenda da floresta. Simplesmente não era possível. O mesmo se aplicava à fenda vermelha. Axel e seus amigos conseguiram atravessar a fenda vermelha, mas Electivire não conseguiu, o que explicava sua raiva. Ao ler sobre isso no diário de Serena, Axel elaborou um plano. O objetivo era aumentar a habilidade de teletransporte de Alakazam para 40 para que ele pudesse usar teletransporte em massa. Como mais velho, Axel declarou que eles não embarcariam nessa missão até que Alakazam atingisse o nível necessário. Axel e Alakazam treinaram incansavelmente por 24 horas seguidas até atingirem com sucesso o nível 40. No entanto, um pequeno requisito se apresentou. Alakazam só podia teletransportar em massa 10 indivíduos ou Pokémon, dependendo do peso deles, e exigia alguns segundos de preparação para ativar. Ao contrário do teletransporte comum, que podia ser usado instantaneamente, o teletransporte em massa levava tempo. É por isso que Axel instruiu Venusauro a curar Alakazam o máximo possível. Quando Axel viu o exército de Pokémon selvagens logo depois da fenda, ele percebeu que eles tinham que confiar nessa estratégia. Não havia como eles derrotarem nem mesmo um Pokémon de rank Rei.
Pokémon de rank Rei eram distinguidos por terem King em seu nome, significando seu status especial como governantes de sua área ou floresta. Eles eram consideravelmente mais fortes do que Pokémon de rank Pseudo-Rei. Felizmente o plano funcionou, pois o fracasso teria resultado em sua morte miserável. O diário também mencionou a região além da Fenda Vermelha, onde a equipe do líder estava localizada. Ele revelou ainda a presença de outra fenda cinza escura, mas cruzá-la provou ser impossível para eles. Esta nova região não tinha nenhum Pokémon de classificação de campeão, mas abrigava vários Pokémon de classificação de pseudo-campeão. O grupo percebeu que se eles lutassem contra Pokémon de classificação de rei, eles enfrentariam desafios ainda maiores lidando com oponentes de classificação de pseudo-rei. Acho que devemos agir rápido. Acredito que os Pokémon desta região podem ter ouvido a comoção da nossa luta anterior, sugeriu Mark. Você está certo. Nós mal sobrevivíamos antes, e eu não quero nos encontrar na mesma situação novamente, respondeu K. Acredito que eles já sabem que estamos aqui. A floresta está assustadoramente quieta, sem nenhum Pokémon selvagem vagando por aí. Mas você está certo, devemos nos mover rápido e montar acampamento para a noite, Axel concordou. O diário mencionou que a miséria deles começou nesta região. Diferentemente da anterior, esta região operava de forma diferente. Várias equipes de Pokémon pareciam guardar rancor contra os treinadores, agindo com astúcia e sorrateiramente. Além disso, pelo menos 10 Pokémon de classificação pseudo-campeão estavam presentes. Após encontrar uma caverna vazia, eles decidiram acampar lá. Axel estava exausto demais para se mover e instruiu os outros a guardar a área enquanto ele dormia. No dia seguinte, Axel acordou, bocejando e esticando os braços. O sono tão necessário o revitalizou para as tarefas que o esperavam. Encontramos algum Pokémon selvagem durante a noite? Axel perguntou. Sim, havia um grupo de Gengar e Alter. Outro grupo consistindo de Umbreon e Eevee também se aproximou da caverna, mas eles não nos notaram, respondeu K. Ele e Mark assumiram as funções de guarda durante a noite. Algo não bate aqui. Essas duas regiões são anormais, Mark comentou. Como assim? Perguntou B, que também havia acordado. Tomemos como exemplo a batalha de ontem. Eu não chamaria isso de batalha. Foi uma guerra total, B interrompeu, ainda assombrado pela memória das cabeças decepadas. Eles esperavam recuperar as cabeças para enterrá-las como um sinal de respeito, mas não tinham poder para isso. Ok, a guerra. Havia 2 Pokémon Rank Rei trabalhando juntos. Nunca ouvi falar de tal coisa. Pokémon Rank Rei são orgulhosos por natureza e geralmente não permitem outros Pokémon Rank Rei em seu território. Mas esses dois estavam agindo como amigos. Outra anomalia é como esses Pokémon Rank Rei poderiam controlar os de classificação mais baixa. Mesmo sendo Pokémon Rank Rei, os de classificação mais baixa normalmente não o seguiriam cegamente. No máximo, eles evitariam perturbar o local de descanso do Pokémon Rank Rei e seguiriam as instruções se o Pokémon Rank Rei os ameaçasse. No entanto, neste caso, parecia que eles estavam seguindo ordens de bom grado. Isso não é normal de forma alguma. Você viu como aqueles Pokémon Pseudo-Rei os estavam protegendo. Pokémon Rei não possuem tais poderes ou influência, explicou Mark. Você está certo, Mark. Definitivamente tem alguma coisa errada aqui. Algo está diferente, Axel concordou. Outra coisa que notei ontem à noite foi o grupo de Umbreon e Eevee. Primeiro de tudo, não entendo como esses Pokémon conseguiram formar uma combinação tão incomum com um Pokémon de classificação Rei do tipo elétrico como Electabuzz. Se Axel não tivesse descoberto o Umbreon, não teríamos sabido sobre isso. Eles pareciam estar patrulhando a área de forma militar. Eu podia sentir a disciplina em seus movimentos. Como Pokémon selvagens podem compreender o conceito de um exército? Axel, estou começando a ficar com medo deste lugar. Há tantas incógnitas e não me sinto confortável com o desconhecido, Mark compartilhou. Axel também notou essas coisas, mas Mark deu uma explicação mais detalhada. Foi bom tê-lo por perto. Acho que aquele Pokémon elétrico desconhecido era uma forma evoluída do Electabuzz, revelou Axel. Como você sabia? Perguntou Mark, sua curiosidade como pesquisador ainda ardia mesmo em circunstâncias tão terríveis. Capítulo 313. Mark, eu posso não ser muitas coisas, mas sou um bom pesquisador quando se trata de evolução. Talvez o melhor no momento. Então, quando digo que é uma evolução posterior do Electabuzz, deve ser verdade, disse Axel com uma cara orgulhosa. Droga, isso é só seu instinto de novo? Mark perguntou. Você poderia dizer isso. Agora vamos planejar para hoje. Primeiro iremos para o último local conhecido da equipe do líder. Não quero ser emboscado novamente como antes, então planejo ir sozinho com minha luz. O lugar não é muito longe daqui, apenas um dia de viagem, aproximadamente 1.500 quilômetros. Viajaremos juntos por 1.000 quilômetros, e então todos vocês se esconderão até que eu confirme a localização da equipe do líder. Cara, eu sei que você é forte, mas isso não é suicídio? Comentou B. Sim, essa floresta é enorme, e poderíamos facilmente nos perder. Acho que deveríamos ficar juntos, K acrescentou. Pessoal, eu entendo que vocês não têm nenhuma experiência militar, mas no exército, quando um líder dá uma ordem, ela deve ser seguida à risca. Já que estamos em uma situação tão perigosa, devemos manter a disciplina militar. Então, quando eu digo que irei sozinho, essa decisão deve ser seguida, explicou Axel. Eles queriam argumentar contra essa ideia, mas no final, todos concordaram relutantemente. A jornada de 1.000 quilômetros não foi fácil.
Ao contrário de antes, havia vários grupos de Pokémon, muitos dos quais eram de classificação elemental ou superior. Axel e o grupo também encontraram alguns Pokémon de classificação pseudo-rei. Eles conseguiram se esconder com segurança desses grupos, mas levaram um dia inteiro para cobrir os 1000 quilômetros. Esconder-se dos Pokémon selvagens aumentou o tempo necessário, mas Axel não estava com pressa. Ele queria chegar ao seu destino com segurança e solidez. No dia anterior, quando chegaram à caverna, Axel havia libertado Poliwrath e feito Venusaur curá-lo. Nidorina e Primeape não estavam em estados de quase morte, então ele planejou libertá-los somente quando eles alcançassem a área da família de Venusauro. Após fechar as duas Pokébolas, ele chamou Poliwrath de volta, sabendo que ele não estava totalmente curado para lutar. O dia seguinte chegou e, assim como antes, eles continuaram sua jornada de forma constante e lenta. No final do dia, eles finalmente atingiram a marca de 1000 quilômetros. Axel havia planejado descansar naquele dia e continuar sua jornada no dia seguinte. O dia seguinte chegou, e Axel e Alakazam se teletransportaram várias vezes até chegarem ao seu destino. Axel não se aproximou do lugar diretamente, mas observou de longe. Ele só conseguia ver destruição. A terra e a floresta tinham sido arrancadas, deixando para trás destroços e uma enorme cratera. Era evidente que uma batalha massiva havia ocorrido ali. Axel usou seu sentido de aura, e diferentemente da região anterior, estava funcionando bem aqui. Ele não conseguia sentir nenhum humano, mas conseguia sentir a presença de Pokémon extremamente poderosos. Havia cerca de 10 Pokémon de classificação rei lá. O time do líder não está lá. Vários Pokémon de classificação rei estão presentes, Axel informou ao grupo. O que devemos fazer então? K perguntou. Mark, traga o mapa, instruiu Axel. Assim que Mark entregou o mapa, Axel continuou. Ok, estamos aqui agora, e a última localização conhecida do líder foi aqui. Tenho certeza de que eles não cruzaram aquela fenda cinza. Então devemos procurar dentro de um diâmetro de 500 quilômetros ao redor dela. Se não conseguirmos encontrá-los, expandiremos a área de busca. É tudo o que consigo pensar por enquanto. Esse é um bom plano, mas esse lugar é realmente perigoso. Tenho medo de que possamos encontrar um Pokémon de rank rei ou até mesmo um de rank pseudo-campeão. Mark expressou sua preocupação. Sim, mas não temos outra escolha agora. Acho que tem um plano. Vamos trazer Xatu, e quero que Xatu e Light realizem teletransporte em massa juntos. Quero ver se eles conseguem diminuir o tempo de teletransporte, sugeriu Axel. Essa foi uma boa ideia. Tanto Xatu quanto Alakazam eram Pokémon psíquicos, e se Xatu pudesse ajudar Alakazam no teletransporte em massa, seria incrível. Então, pelo resto do dia, Xatu e Alakazam praticaram teletransporte em massa juntos. No final do dia, eles conseguiram fazer isso em 2 segundos. Eles planejaram começar a jornada na manhã seguinte. Axel sabia que eles estavam progredindo lentamente, mas não tinha outra escolha. Com vários Pokémon de classificação rei e até mesmo alguns Pokémon de classificação pseudo-campeão na área, eles tinham que ser cautelosos e furtivos. O dia seguinte chegou, e Axel e o grupo continuaram sua missão com a máxima dedicação. Exceto por Axel, os outros estavam mentalmente cansados das batalhas anteriores. Eles tentaram se esconder o máximo possível, mas tiveram que se envolver em uma batalha com um grupo de Magmar ao longo do caminho. Xatu e Alakazam usaram seus poderes psíquicos para sentir qualquer humano na floresta. Axel seguiu atrás de K e B enquanto eles cavalgavam em seus Pokémon, lentamente procurando pelo time do líder. Mark perguntou, o líder e o time já estão mortos? Não percam a esperança. Ainda temos mais de 50% da área para cobrir, Axel os tranquilizou. Ah, pessoal, acho que temos um problema aqui, disse K, apontando para a frente. Alakazam e Xatu estavam na frente e detectaram algo, alertando K e B. O que é? Perguntou Mark. K engoliu em seco, nervoso, antes de responder. É um Charizard de nível rei. Capítulo 314. Embora Charizard fosse um Pokémon inicial, ainda era raro encontrá-lo na natureza. A família Zard controlava quase toda a linhagem Charizard, e muito poucos podiam ser vistos na natureza. Axel estava feliz por não ter liberado seu próprio Charizard. Se um Charizard encontrasse outro de sua espécie, eles lutariam instantaneamente pela supremacia. Sabendo quão imprudente seu Charizard era, ele sabia que ele não se importaria com a diferença de 3 ranks e atacaria esse Charizard de rank rei. Este Charizard está gravemente ferido e está dormindo agora, disse Mark, prendendo a respiração com força. O Charizard ferido estava roncando alto, e fumaça saía de seu nariz, causando mini incêndios ao redor dele. Este Charizard parecia extremamente forte, mesmo para um rank rei. Axel podia sentir isso com sua aura. Axel notou sangue em suas asas e estômago, e uma enorme ferida em forma de cruz em seu rosto pintada com sangue. Axel cuidadosamente pegou uma Pokébola. Axel, o que diabos você está fazendo? Perguntou em voz baixa. Você não consegue ver? Estou tentando pegá-lo, obviamente. Isso não é uma coisa muito estúpida de se fazer agora? Não se preocupe, eu tenho um plano, ele disse. Marcos Venusauro, façam isso. Shedin já usou hipnose e Venusauro usou pó do sono. Considerando que ele já estava dormindo e gravemente ferido, ele não acordaria por um longo tempo. Axel jogou a bola e o Charizard entrou nela. Um clique. Mark prendeu a respiração ainda mais. 2 cliques. K, A, B e Mark recuaram lentamente. 3 cliques. Todos prenderam a respiração. E então ele foi pego. Todos suspiraram de alívio. Axel, você é realmente imprudente, sabia disso, certo?
disse Mark. Diferentemente dos jogos, a Pokébola não tinha uma taxa de captura de 100%. Era a bola mais poderosa para capturar um Pokémon, mas um Pokémon ainda conseguia se libertar dela. A propósito, o que você vai fazer com esse Charizard? Seu Charizard não vai tolerar ter outro no time, disse Mark. Não se preocupe, eu tenho um plano para isso, disse Axel em um tom misterioso. O dia não foi proveitoso, exceto para Axel. Enquanto procurava pelo time do líder, Axel havia capturado outros 4 Pokémon de Rank Rei. Todos eles estavam gravemente feridos e descansando. Eles também encontraram alguns Pokémon Rank Rei mortos, mas uma Pokébola não conseguiu capturar um Pokémon morto. Alakazam e Xatu os notificaram da presença de alguns Pokémon pseudo-campeões, então eles evitaram aquela área completamente. Já era noite, e eles montaram um acampamento para descansar e comer. Taurus havia trazido alguns Pokémon mortos para eles comerem, e eles tiveram uma boa refeição. Esta era a vida real. Aqui, eles tinham que matar Pokémon na floresta para comer. Os Pokémon recém-capturados por Axel foram: 1. Primeape, classificação Pseudo-Rei. 2. Poligrate, classificação Pseudo-Rei. 3. Nidorina, classificação Pseudo-Rei. 4. Charizard, classificação Rei. 5. Golduck, classificação de Rei. 6. Machamp, classificação de Rei. 7. Muk, classificação de Rei. 8. Hypno, classificação de Rei. KB e A estavam com inveja. Axel tinha capturado 5 Pokémon de classificação Rei e 3 Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Eram muitos Pokémon poderosos. Eles não capturaram nenhum por 2 motivos. Primeiro, eles não tinham nenhuma Pokébola no momento. Depois de capturar 6 Pokémon, os irmãos venderam suas Pokébolas, pensando que não precisariam delas. Axel veio preparado e comprou várias Pokébolas porque sabia que conseguiria capturar alguns Pokémon. Segundo, eles não tiveram coragem de se aproximar de um Pokémon de Rank Rei seriamente ferido e pegá-lo. Era preciso muita coragem para ficar de frente para um. O resto do grupo pensou que Axel usaria esses Pokémon na liga, mas eles estavam errados. Axel não iria usar nenhum desses Pokémon em seu time. Se fosse um Pokémon selvagem bebê, então Axel teria considerado, mas um Pokémon de Rank Rei era definitivamente um não. Axel tinha orgulho de dizer que seus Pokémon eram mais fortes do que os de outros treinadores porque ele os havia treinado bem. A razão pela qual Charizard conseguia derrotar vários Pokémon de classificação elemental era devido ao seu treinamento adequado. Depois que um Pokémon alcançava o Rank Rei, era muito difícil mudar sua natureza de treinamento, e eles podiam nem mesmo seguir Axel como seu time. Então, ele tinha um plano diferente para eles. Ele daria alguns deles para a família Venu, já que eles estavam seriamente carentes de Pokémon de Rank Rei agora, em troca de recursos. Ele venderia o resto por recursos para a liga. Axel agora percebeu que não lhe faltava dinheiro. A floresta em sua casa poderia cobrir isso. A mesma floresta também poderia fornecer os recursos necessários até o nível Pseudo-Rei de Pokémon, mas Axel teria que comprar recursos acima desse nível. Anteriormente havia apenas uma maneira de fazer isso: fazer novas descobertas, invenções e submetê-las à liga para obter recursos. Mas agora ele não queria seguir por esse caminho. Ele percebeu que essas invenções e descobertas poderiam trazer muitos problemas, como a solução para Pokémon sombrio. Ele também queria manter essas invenções em segredo, como trunfos escondidos. Ele poderia compartilhá-las com Oki e a família Venu, dada a forma como eles o tratariam, mas ele não as compartilharia com os outros. Então, a evolução de Pilosvine, Mamosvine e Pedra do Rei permaneceria escondida. Ele já havia dito a Mark para não enviar os documentos relacionados à Pedra do Rei para a Liga. Havia muitas coisas para descobrir e inventar, como mega evoluções, evoluções de outros Pokémon, a teoria do poder antigo e do poder oculto e muito mais. No dia seguinte, eles começaram sua rotina normal. A busca não está produzindo bons resultados, suspirou A. Sim, mas esses Pokémon de nível Rei mortos e feridos podem ser um sinal de que estamos chegando a algum lugar, disse Mark. Depois de algum tempo. Axel, eu senti alguns humanos, disse Alakazam. Capítulo 315. Axel, eu senti alguns humanos, disse Alakazam. Sério? Onde eles estão? Perguntou Axel, pulando de sua posição sentada. O que aconteceu? Perguntou K. A luz os encontrou, disse Axel. Cerca de 5 quilômetros na direção norte, disse Alakazam. Ok. Xatu. Light, prepare-se para nos teletransportar em massa para o local. Pessoal, estejam prontos. Vamos completar nossa missão. Axel podia usar sentido de aura, mas não conseguia sentir tão longe. No entanto, Alakazam e Xatu conseguiam. Foi por isso que ele os instruiu a sentir qualquer humano na floresta. Os olhos de Xatu e Alakazam brilharam em roxo e então, eles desapareceram e reapareceram no local indicado. Não parece haver nenhuma briga aqui. O lugar parece limpo, disse Mark. Então, de repente, galhos de árvore surgiram e prenderam todos eles com força. O que diabos está acontecendo aqui? Gritou B. Todos eles foram então arrastados para o chão e puxados para dentro de um grupo. Parecia haver um grande buraco ali. Era tão grande que Axel não conseguia nem ver o fim dele. Enquanto isso, os galhos permaneceram presos, e eles desceram a uma velocidade incrível. Ah, gritou todo mundo. Eles podiam sentir a morte ao redor deles, e então, de repente, eles pousaram no chão, em segurança. Axel podia ver 3 humanos. Havia luzes mínimas, então ele não conseguia descobrir quem eles eram. Eles tinham alguns Pokémon poderosos com eles. Angela! Gritou Mark enquanto corria e lhe dava um abraço de urso. Axel podia ver toda a frustração que ele devia estar sentindo. Mark era um ótimo pesquisador, mas não um bom líder. Ver um líder de verdade trouxe lágrimas aos seus olhos.
Não acredito que vocês vieram nos salvar, disse Angela, abraçando Mark. Axel suspirou aliviado e sentou-se no chão. Eles tiraram um descanso muito necessário e eles mereciam. Estar constantemente ciente de que poderiam ser mortos a qualquer segundo não era uma boa sensação. Serena mencionou que ainda havia 5 de vocês. O que aconteceu? Perguntou Axel. Serena realmente conseguiu? Perguntou Angela. Sim, mas ela não sobreviveu, disse K com uma voz triste. O quê? O que aconteceu? Perguntou Angela, pois a última vez que viu Serena, ela parecia bem. Não sabemos quem a atacou, mas ela foi atacada por um Pokémon, respondeu Mark. Angela não disse nada, mas Axel podia ver que ela estava triste com a notícia. De qualquer forma, você pode me dizer o que aconteceu com as outras 2 pessoas? Perguntou Axel. Eles se sacrificaram para que pudéssemos viver, disse Adam. Adam era uma das 3 pessoas que sobreviveram. Axel sentiu-se aliviado depois de vê-lo. A outra pessoa não era um dos anciãos, então ele não sabia quem era, mas disse que seu nome era Rox. Angela ofereceu-lhes um pouco de comida, mas eles recusaram. Eles tinham comida suficiente para si mesmos. Depois de descansar por algum tempo, Axel perguntou, líder, você tem algum plano para sair daqui? Primeiro de tudo, por que vocês estão todos no subsolo? Não encontramos nenhum problema. Deixe-me começar do começo. Você deve ter sabido o que aconteceu até Serena sair de seu diário. Depois que cruzamos a Fenda Vermelha, ficamos vigilantes. Descobrimos que os Pokémon aqui operam sob um dos 10 Pokémon de classificação pseudo-campeão. Cada um desses 10 Pokémon de classificação pseudo-campeão tem seu próprio exército. Nós nem encontramos nenhum Pokémon abaixo do rank elemental. Não fazia sentido. Eles devem ter Pokémon bebês, então achamos que eles estavam escondendo bem. Como eu tinha Venusauro, que é um Pokémon rank campeão, não tivemos medo de lutar contra eles. Eu também tenho 3 Pokémon rank pseudo-campeão, e o Tiranitar de Adam também subiu para o rank pseudo-campeão. No entanto, esses Pokémon eram muito astutos. Eles usaram um engano e nos emboscaram de forma completamente inesperada. Havia cerca de 50 Pokémon de classificação rei e 10 Pokémon de classificação pseudo-campeão vindo atrás de nós. Venusauro enfrentou 6 Pokémon de classificação pseudo-campeão, meus 3 Pokémon de classificação pseudo-campeão pegaram um cada, e Tiranitar pegou o último. Havia outros Pokémon em nossa equipe os auxiliando, mas a força deles era muito grande para nós. Sofremos uma derrota devastadora. Venusauro ficou gravemente ferido, e Muk, um dos meus Pokémon de classificação pseudo-campeão, morreu em batalha. Perdemos a batalha, mas esses Pokémon de classificação rei já nos cercaram. Então Sujan, ancião, e Drojo, ancião, assumiram a responsabilidade de segurar a linha até que pudéssemos escapar. Eu simplesmente não consegui salvá-los. Eles ainda não nos deixaram e começaram a nos caçar. Há um pseudo-campeão de classificação Alakazam que poderia nos rastrear e nos matar. Então nós fizemos esse campo subterrâneo para nos esconder. Ele ainda está empenhado em nos matar. Quando vocês chegaram aqui, meu chato podia sentir vocês, então eu os trouxe aqui. Angela contou a história toda. Angela não imaginava que um dia viveria aqui no subterrâneo para salvar sua vida. Era bem miserável, para dizer o mínimo. Quão ferido está seu Venusauro? Não podemos curá-lo? Porque se pudermos, poderíamos escapar daqui, disse Axel. Venusauro tem vários ferimentos no corpo. Eles poderiam curar, mas ele recebeu um golpe poderoso daquele Alakazam. Ele não pode ser curado agora. Serena disse que Venusauro tem que ser tratado adequadamente no hospital por meses para se recuperar. Ok, mas ainda temos 3 Pokémon de classificação pseudo-campeão. Pode não ser o suficiente, mas eles podem nos ajudar a escapar. E quantos Pokémon de classificação rei temos agora? Perguntou Axel. Ele queria ter uma visão completa antes de decidir algo. Axel podia ver que Angela quase tinha desistido da esperança de escapar. Ela deve ter visto os poderes desses Pokémon selvagens, mas Axel não queria perder a esperança. Eu tenho 5 Pokémon de rank rei, Adam tem 1, e Hooks tem 2 deles. Também há Pokémon do time falecido aqui. No total, temos um total de 15 Pokémon de rank rei. Também temos 3 Pokémon de rank pseudo-campeão, mas Axel, todos eles estão gravemente feridos. Não temos nenhum Pokémon do tipo cura, e as poções não são suficientes para deixá-los prontos para a batalha. Bem, então você está com sorte, disse Axel.